você sente que não consegue parar de comer e que a comida é o único prazer do seu dia. Então esse vídeo vai abrir seus olhos, presta atenção. Hoje eu vou mostrar pra vocês a história de uma moça, né, que ela perdeu 30 quilos e ela conseguiu vencer a compulsão alimentar. Mas antes a gente precisa entender o que é a compulsão alimentar. Muita gente confunde a compulsão alimentar, né, com momentos de exagerar na comida. Então não é porque você exagerou na comida que você tem compulsão alimentar, é isso que vocês precisam entender. Muita gente pega e fala, eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão alimentar. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender se você tem a compulsão alimentar. E claro, depois se você tiver a compulsão alimentar, daí sim existe um tratamento. Mas a compulsão alimentar, ela é algo muito sério. Não é algo que todo mundo acha que tem, né? Ah, eu tenho compulsão. Não é bem assim, nem todo mundo tem compulsão. Tem pessoas que têm períodos em que elas comem mais. Então é totalmente diferente da compulsão alimentar. Então, primeiramente, antes de mostrar o react dela, eu vou tentar explicar para vocês o que é a compulsão alimentar, tá? Em poucos momentos. Se vocês verem que depois de eu falar isso daqui, vocês se identificaram, então você precisa ser diagnosticada. E quem que diagnostica a compulsão alimentar? Não é nutricionista, não é médico. Quem diagnostica, quem tem compulsão alimentar é o psicólogo. Então, se você se identificar com uma dessas características, você procura urgente um psicólogo para fazer um tratamento, para vocês aí sim analisar e como a gente pode reverter isso, porque sim, a compulsão é um transtorno, é algo muito sério, tá? Que pode vir acarretar outros transtornos, algo que vai te prejudicar muito, já prejudica, obviamente, mas pode piorar com o tempo. A pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela não só come muito, ela come exageradamente. E o que é exageradamente? Em uma refeição só, ela come entre 6, 7, 10 mil calorias. É muita comida. É como se você pegasse uma pizza, pegasse um sorvete, pegasse batata frita e você comesse. Então é muita comida. Não é tipo assim, comi uma barra de chocolate. Isso é uma coisa. Uma pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela vai comer muita comida. E é muita, tá? Geralmente as pessoas que elas têm compulsão alimentar, elas comem escondido. Então, para as pessoas não julgarem, para as pessoas não apontarem, ela vai comer escondida. Então, se você dá uma exageradinha assim na comida, mas tá comendo na frente dos outros e tal, provavelmente não é compulsão alimentar, tá? Compulsão, geralmente, as pessoas comem escondidas. Essa pessoa que ela tem compulsão, ela vai comer porque ela sente um vazio. Então, a comida vai ser o único momento de prazer que ela tem. Ela vai ficar obsessiva pelo alimento, pela comida. Então, ela vai trabalhar o dia todo pensando o que ela vai comer, como ela vai comer. Enfim, ela fica imaginando que a vida dela é aquele momento, então ela vai pensar em cada detalhe do alimento. Então, assim, o alimento fica uma obsessão realmente para ela, tá? Então, não é um pequeno momento, estou triste, vou comer isso. Não, ela imagina como vai ser aquele cenário, ela programa o dia dela inteiro para chegar naquele momento e comer. Então, a comida é uma fonte de prazer que ela tem. Por isso que é muito importante a gente ter uma rede de apoio quando a gente tem esse diagnóstico, né? Principalmente ali, o psicólogo, ele precisa, médicos, obviamente, a nutricionista para conseguir também ajudar nessa parte de alimentação. Então, a gente precisa de uma equipe aqui e a gente precisa também. Todos vão falar para você que você precisa praticar atividade física, principalmente atividade física que vai te dar desafio, que vai te dar aquele ar de competição, sabe? Porque o que acontece? Quando você come muito, te dá aquela sensação rápida e de dopamina que acontece de prazer. Então, quando você come, vai te dar essa sensação e libera esse hormônio de dopamina. Então, para isso, a gente precisa trazer e substituir essa dopamina por outra coisa, que vai ser a atividade física. Então, por isso que a atividade física é muito importante aqui no tratamento da pessoa que ela tem, né, obviamente, esse transtorno. Ela não pode deixar de fazer uma atividade física, e claro, o psicólogo ele também vai entender, vai orientar ela. Geralmente, a pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela só vai ter prazer quando ela comer.
Então essa troca a gente precisa fazer por outra. Então geralmente por um exercício físico, por algo que te traga realmente essa dopamina, esse prazer, tá? Então é muito importante isso, a gente trabalhar juntos, né? Ter toda essa equipe, toda essa orientação para você conseguir eliminar esse transtorno, né, da sua vida ou então minimizar ele. E outro ponto, tá, que eu falei ali é sobre a frequência. Então, geralmente uma pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela vai ter essas compulsões muito frequentes, tipo 2, 3 vezes na semana, tá? Não é assim, hoje eu tô meio pra baixo, então eu vou comer um pouquinho mais. Não, isso não é compulsão alimentar. Geralmente quem tem compulsão alimentar, ela vai ter isso frequentemente, 2 a 3 vezes na semana, tá? Deixando bem claro pra vocês. Então, eu estar triste e comer um pouquinho a mais, isso não quer dizer compulsão. Isso acontece com todo mundo. Então, acontece comigo, acontece com todo mundo, tá? Então, fica tranquilo referente a isso. Compulsão é pessoas que elas têm, e isso é essa coisa de precisar comer e ficar imaginando, obsessiva pela comida, e come muito, geralmente 2 a 3 vezes na semana, tá? Tá, depois dessa explicação que eu dei pra você, se você notou fatos muito parecidos aqui do que eu falei pra você, pontos em que você diz check, 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 check. Então, a primeira coisa que você precisa procurar é uma ajuda, que um psicólogo, obviamente, ele que vai falar, realmente, você tem compulsão alimentar, agora a gente precisa de um tratamento, tá? Mas se você disser, não, isso aqui eu não faço, isso daqui às vezes, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acho muito necessário, mesmo se a pessoa diga assim, não sei se eu tenho, aqui eu fiquei em dúvida, será que é ou não? Então, se você ficou em dúvida, acho legal, interessante você procurar ajuda também de um profissional, né, da área que possa diagnosticar você se tem ou não. É bem importante, tá? Então, agora a gente vai fazer o react, então, de uma moça que ela conseguiu eliminar a compulsão alimentar e ela contou um pouquinho como que é a rotina dela, do dia a dia. Enfim, como que ela conseguiu, né, vencer a compulsão, que é um transtorno muito sério, muito grave, muito ruim, né, que prejudicou a ela um bom período de tempo da vida dela também. Se a compulsão alimentar. Se tu chegou aqui de paraquedas, ainda não me conhece, eu sou a Kim Vieira, tenho 27 anos e eu já emagreci 30 quilos. E se tu não sabe se o que tu tem é de fato compulsão alimentar, se tu acha, né, tá na dúvida, será que eu tenho compulsão ou será que eu só sou esfomeada mesmo? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz junto com uma psicóloga, com a psicóloga Aline Canari, e nós falamos como identificar quando é compulsão alimentar e quando não é, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, depois que tu assistir esse vídeo, tu assiste esse. Se tu é daquele tipo de pessoa que tá toda hora comendo, meus parabéns, a gente tem muito em comum. Ou melhor, tinha, porque isso já não me pertence mais. Gente, eu era do tipo de pessoa, meu Deus do céu, que a cada minuto tava querendo comer. Não é um negócio de fome, né? Porque tem diferença de quando tu tá com fome e quando tu tá com vontade de comer. Era sempre vontade de comer. Eu acho que principalmente o que me levava a comer bastante, excessivamente, a todo momento, era a ansiedade. Quando eu me casei, né, quando eu tinha 17 anos, vocês estão carecas de saber, mas eu não trabalhava ainda, eu ficava só em casa. Por quase um ano, eu fiquei só em casa por bastante tempo. E assim, eu saía pra trabalhar de manhã às 7 da manhã, 7 e pouquinho, e voltava só às 8 da noite. Então eu ficava todo esse período sozinha. Como eu morava numa cidade nova, não conhecia ninguém, né, não tinha amigos, eu passava o dia inteiro dentro de casa. E aí quando tu não tem o que fazer, tu só pensa em fazer o quê? Comer. Eu gostava muito de cozinhar, queria fazer receitas novas. Eu acho que por conta dessa ansiedade, assim, de estar longe da minha família, de estar longe dos meus pais, de estar longe do meu marido também, porque, né, só via ele à noite, eu descontava tudo na comida. E aí é um ponto crucial, que eu acredito que pra gente vencer a compulsão alimentar, a gente precisa identificar isso. O ato de descontar na comida as tuas frustrações, os teus problemas, as tuas desavenças, as tuas expectativas que foram frustradas, teu dia que foi ruim, teu chefe que te encheu o saco, a briga com o namorado, briga com o marido, tudo isso nos leva, né, quem tem compulsão, quem pende pra esse lado de descontar na comida, é pra esse lado que tu vai fugir, pro lado da comida. A gente não costuma usar drogas, né, desconta na comida. Eu sempre descontei as minhas frustrações, minhas mágoas, minhas tristezas, ao invés de afogar na bebida, na cachaça, como as canções da Marília Mendonça, eu afogava mesmo, era na comida, num pratão de comida, num bolo de chocolate. Gente, tem gente que é muito do doce, né, eu era muito do salgado e da fritura. Tudo que é frito tinha meu coração, tudo que era frito. Eu trocava, assim, de comer. Quando eu ia num aniversário, principalmente aniversário de criança, tem muita comida, ao invés de eu comer os docinhos, o bolo, eu sempre preferia comer os salgados. Ai, tudo que fosse frito, pastelzinho, coxinha, salgadinho, risoles, pãozinho de queijo. Tá, peraí, tô fugindo do foco. E aí, quando eu comecei, de fato, meu processo de emagrecimento, quando eu tomei a decisão de que eu precisava emagrecer, essa questão do estar a todo momento comendo, de comer demais, né, além do que eu precisava, além do que meu corpo precisava, foi um fator que me pesou bastante, porque eu tinha muito medo de não conseguir. E no primeiro momento, eu acabei tirando tudo de uma vez só. E isso me fez muito mal, me deu ainda mais vontade, me despertou mais o desejo, a vontade de comer. E aí, depois de algumas semanas de dieta que deram errado, né, porque quando tu se abstém de tudo, quando tu corta tudo, tira tudo de uma vez, chega num ponto assim que tu não aguenta mais, chega num ponto que tu te joga, aquilo é muito difícil pra ti, né. Dieta, reeducação
reeducação alimentar, né, a gente tem que ir aos pouquinhos. Quando tu tira tudo de uma vez só, é uma droga. É que nem assim, ó, quem é viciado em comida, é que nem tu tá se libertando das drogas, do cigarro, do álcool, é o mesmo processo. A gente precisa ir aos pouquinhos, né, diminuindo quantidades, diminuindo aos poucos, porque se tu cortar de uma vez, a abstinência, ela vem e ela vem com tudo e no fim das contas dá merda. Então, assim, cortar tudo de uma vez foi um caminho errado. Eu parei de comprar as coisas pra ter em casa. As minhas compras do mês do supermercado, gente, assim, ó, era, sei lá, muito dinheiro gastado só em besteira. Nas compras, assim, de arroz, feijão, comida de verdade, nossa, não dava 50 pila, 100 pila que eu comprava, né, isso 10 anos atrás. Mas, assim, na seção do salgadinho, bolachinha, besteira, batata frita, chocolate, eu passava assim, ó, era ali que eu deixava meu dinheiro, eu enchia o carrinho. Eu tive essa reflexão de que, se eu não tivesse em casa, eu não ia ficar comendo a todo momento, porque é óbvio, toda hora vem aquele pensamento, vou assistir um filme, o que eu vou comer? É de tarde, não tem nada a fazer, vou comer. Tem que fazer um trabalho da escola, não, vou comer. E tudo que a gente vai fazer, qualquer coisa. Vocês viram quando ela fala que ela fica imaginando o que ela vai comer? Então ela fica, eu vou assistir um filme, então eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, vou lá comprar. Então ela fica imaginando, então ela fica obsessiva pela comida. O único momento de prazer dela é realmente a comida, né? Aqui ela fala isso. Coisa que a gente faz na vida, né? Seja comemorar, seja quando tu tá triste, seja quando tu vai assistir um filme, seja pra olhar novela, tudo tu pensa primeiro no que tu vai comer quando tu estiver fazendo aquela coisa, né? Assim. E aí eu pensei, se eu não estiver em casa, vai ser mais tranquilo de eu não comer, né? Porque aí eu vou ter que sair de casa pra comprar, vai ser um pouco mais difícil. E aí foi o que eu fiz. Já nas próximas compras de supermercado, eu já não enchi mais meu carrinho de porcaria. Peguei, sim, algum biscoitinho, alguma coisinha assim, mas eu comprei mais fruta, mais coisas saudáveis. Peguei alguns produtos que não são tão saudáveis. Quando não tem em casa é muito mais fácil, né? De não errar. Pra quem tá começando, deixar de comer aquela coisa muito gorda, aquele produto super frito, e trocar por uma versão fit, né, essas industrializadas, já ajuda um pouco porque tu vai passando pelo processo. Tu não sai lá do 100% e já vai pro zero. Tu vai indo, né, dos 80% errado, 70% errado, 50%, até chega num ponto que tu consegue um equilíbrio. E aí não ter as coisas em casa, gente. Sério, pega essa dica porque ajuda muito. Quando vem aquela abstinência ali, depois, principalmente depois da janta, de noite, vinha muita vontade de comer um chocolatinho. Sério, eu amava chocolate, chocolate branco ainda, nem era aquele chocolate que tem cacau, né? Quanto mais cacau tem, melhor é o chocolate. Eram os doces que eu gostava de comer, chocolate e sorvete, assim, tipo bolo, torta, essas outras coisas não era muito, brigadeiro também não era muito, mas chocolate tinha que ter depois da janta. E aí o que eu fiz? Eu não comprei. Aí no primeiro dia, né, eu fiz a minha janta, comi minha refeição, depois da janta veio, eu vou comer um docinho. Aí eu fui pegar na geladeira e não tinha o chocolate. E isso foi me ajudando, porque eu não ia sair de casa às 8, 9 horas da noite pra ir pra rua procurar chocolate, né? E aí tá uma grande sacada. Se tu não tem em casa, é muito menos provável de tu comer. Eu não cortei da minha vida as coisas, eu continuo comendo, né? Desde o meu processo de emagrecimento até hoje, mesmo mantendo peso, eu como de vez em quando sim, um chocolate que eu gosto, eu como sorvete sim, um picolé que eu amo. As coisas que eu gosto, eu como. Assim, encaixando direitinho nos meus macros, né? Não excessivamente, mas dá pra comer. Agora, eu não tenho em casa. E se eu tiver em casa, eu perco o controle, sabe? Eu exagero. Então, pega essa dica. Não tem em casa. Na hora que tu quiser comprar, tu vai no mercado e comprar uma coisa só, aí tu come e aí, né, não vai ter aquele problema de ficar enchendo o bucho. Outra coisa é identificar o que tu tá sentindo antes de sair descontando na comida. Se eu brigava com o Pique, o que eu ia fazer? Eu ia comer. Eu tava com saudade da minha mãe, porque a gente morava muito longe. O que eu fazia? Eu comia. Então, eu passei a identificar essas coisas e, assim, tentar resolver o problema de outra forma. Poxa, minha mãe não tá aqui, tô com saudade dela, eu vou ligar pra ela, vou chorar, eu vou escrever, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, mas eu não vou descontar na comida. E aí também, tipo assim, brigava com o Bi, brigava com o marido, eu pensava, tipo assim, não vou comer, não vou ficar exagerando na comida, vai ficar ainda mais gorda, vai ficar ainda com mais celulite, vai ficar ainda mais feia. Não, vou ficar maravilhosa. Daí sim que eu me jogava mais na dieta e aquilo me dava mais força pra fazer. Gente, casamento de 10 anos, vocês acham que a gente não se pega no pau de vez em quando? A gente arranca rabo direto aqui em casa. Mas mesmo assim, eu não desconto na comida. Eu vi alguma blogueira na internet, não vou me lembrar quem é que foi, né, porque faz muito tempo, dando essa dica de cada vez que tu pensar em comer, assim, fora de hora, que tu não está com fome, tipo assim, além do almoço, café da manhã, lanche, essas coisas, outras ocasiões que tu tiver com fome, pensar em comer e não tá com fome, mas tá com vontade de comer, toma um copo d'água. Gente, eu passei a beber uma quantidade insana de água, o que me deixava com o buchinho cheio, satisfeito, né, e tá com a barriga ali cheia d'água. Acabava que realmente eu comia menos. Então, tipo assim, acabei de comer, acabei de almoçar, vinha aquela vontade de comer, abri um pacote de Doritos e comer, sabe, que eu era viciada em Doritos, eu não comprava um pacotinho pequeno, eu comprava um pacotão. E aí, cada vez que vinha aquela vontade, eu mandava um copão d'água, mandava outro copão d'água. Depois passou mais, tomei o café da tarde, era 5 horas, às 6 da tarde eu tava me dando vontade de comer um pastel. Mas eu pensava, não, eu vou tomar o copo d'água lá que a blogueira deu a dica, tomava o copo d'água. E isso me ajudou bastante, porque eu acho que por tu ter bastante volume de água, né, você fica mais hidratada, as suas células funcionam melhor, o sangue, né, teu corpo como um todo trabalha melhor quando tu tá mais hidratado. Então eu acredito que por isso, e também por estar com o buchinho cheio d'água, eu não tinha tanta vontade de comer, porque já tava assim, né, refogando. Eu pensava, se eu me der vontade de comer, eu vou ter que tomar outro copo d'água? Não, deixa quieto. E aí, querendo ou não, é um truquinho besta, né, mas me ajudou. Outra coisa foi fazer outras coisas, sabe? Eu tava muito tempo em casa. Mesmo depois quando eu comecei a trabalhar, quando eu arrumei meu emprego, fui trabalhar numa padaria, né, pra ajudar, eu estabeleci horários pra comer. Eu sei que tem muita gente que não acredita nesse negócio de comer de 3 em 3 horas, eu sei que também isso é um mito, né, não é isso que vai fazer a pessoa emagrecer. Mas lá no começo, quando eu precisava vencer a compulsão alimentar, foi ótimo pra mim. Eu estabeleci horários pra comer, tipo assim, café da manhã às 8, meio-dia o almoço, às 3 da tarde um lanche e às 19 horas o jantar. Depois uma ceia, uma fruta, alguma coisa assim, sabe? Tomar um chá. Daí estabeleci horários pra comer. E eu pensava assim,
Daí eu tinha tomado café às 8 da manhã. Era 9 horas, 10 horas, já vinha aquela vontade de comer uma coisa, que comia uma frutinha ou uma barrinha de cereal. Eu sempre pegava uma coisa que tivesse menos calorias, uma maçã, uma coisa, aprender a saber a quantidade, né, de calorias, ler os rótulos dos alimentos ajuda bastante, porque assim, pode até ser que tu coma um pouco pra mais, mas por ser um alimento que não tem muita caloria, não tem muita gordura, no fim das contas não vai acabar te engordando muito. No primeiro momento, quando vinha essa vontade ainda, né, porque eu ainda tinha, a compulsão tava tratando, eu comia uma barrinha de cereal, que uma barrinha de cereal tem menos de 100 calorias, ou uma maçã, que tem ali umas 60 e poucas calorias, bebia um suquinho, uma água, tomava ali aquele H2O, sabe, aquilo lá também, como não tem calorias, tira um pouquinho da vontade de comer. E aí eu esperava até a hora que eu tinha pré-determinado por mim mesma pra comer. Então, tipo assim, tomei café às 8, eu dava, né, uma equilibrada ali pelas 10, comia uma frutinha, comia uma coisinha e esperava até o meio-dia certinho pra fazer o almoço. Ter essa organização pra mim foi crucial, porque eu me organizava, sabe? Eu pensava, não, tá hora, é a hora de eu comer. Então, não tá na hora de comer ainda, vou fazer outra coisa e achar alguma coisa pra fazer. Se eu não estivesse no meu trabalho, né, eu Essa é uma ótima dica. Estabelecer horário de alimentação, tirar o gente. foco da comida. Porque quando tu fica ociosa, assim, né, ansiosa, não sabe muito bem o que fazer, ou tá ali meio assim, né, good vibes, tô de boa, tô relax, não tem nada a fazer, acaba tua mente, assim, olha só, pensa bem, se a tua mente não tem outra coisa pra pensar e tu é uma pessoa que gosta de comer, a primeira coisa que ela vai pensar é, vamos comer! Então, pensar em outras coisas e ter uma rotina organizada te ajuda a tirar o foco da comida. E essa eu acho que é a dica mais importante de todas, assim, que foi pra mim, hábito. Tá, hábito não é uma coisa que nasce do dia pra noite, hábito não é uma coisa fácil até de incrementar na rotina, mas hábito é repetição, sabe? É uma coisa que tu faz todos os dias, que tu vai fazendo, vai se tornando repetitivo, até que chega um dia que fica tão natural quanto escovar os dentes de manhã quando tu acorda. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo comer tão pouco, mas eu não consigo comer poucas refeições, eu não consigo colocar tão pouca comida no prato, eu jamais vou conseguir ficar sem tomar refrigerante todos os dias. Só que, gente, hoje tu fica sem tomar, aí quando vê amanhã também fica, e aí depois de amanhã, quando vê faz uma semana que tu não tá tomando, bom, beleza, hoje é sábado, tu te permite tomar ali um copinho de refri, ou tomar um copo de cerveja, né, o que tu gosta, e aí a junção dessas duas coisas, que é tu não te privar 100%, né, fazer a dieta certinha a semana inteira, te alimentar saudável, mas de vez em quando, no fim de semana, ou num dia da semana que tu vai escolher, tu vai tomar assim teu refri, tu vai tomar assim tua cerveja, e também ir criando esse hábito, dá muito certo. Fazer essas duas coisas pra mim acho que foi crucial, porque assim, não dá pra se privar, não dá pra cortar tudo de uma vez, eu jamais conseguiria ter vencido a compulsão, ter vencido aquela vontade idiota que eu tinha de ficar comendo a cada 5 minutos, se eu tivesse cortado tudo de uma vez, porque isso a gente não consegue manter por muito tempo e não vira um hábito. E aí, como tu precisa ter um hábito, só vai virar um hábito se tu conseguir manter. E se não for uma coisa prazerosa pra ti, se não conseguir fazer com felicidade, com alegria, com entusiasmo, tu não vai fazer por muito tempo porque aquilo não te faz feliz, né? Então, ter um estilo de vida saudável não pode ser uma coisa chata, não pode ser uma coisa que tu já faz assim, que saco, sabe? Tem que ser uma coisa que te dê prazer, tem que ser uma coisa que tu faça pensando na tua saúde, na tua qualidade de vida. Porque se a gente vai começar isso pensando assim, só em perder 5 quilos pra andar de biquíni na praia no verão, tu vai chegar no verão, vai andar com o teu biquíni, vai perder teus 5 quilos e depois tu vai esquecer. E é por isso que muitas vezes a gente engorda, emagrece, porque não é um hábito. E quando se torna hábito, minha amiga, já era. Tu vai fazer assim, até morrer. Não vai se tornar um fardo pra ti. E tem que experimentar coisas novas. Eu tinha muito preconceito de experimentar as comidas. Nossa, brócolis, couve, chuchu, alface. Só de falar, um negocinho de vomitar aqui, sabe? Mas tem muito preconceito. É que nem quando tu não conhecia teu namorado. Tu conhecia ele na primeira vez, tu pensou, se cai, né? Aí na segunda vez já deu um beijinho, né? O negócio já foi aflorando. Na terceira vez, quem sabe, já rolou até um sexo, o negócio foi... Então é degrau por degrau também na vida fit, amiga. Não é assim do dia pra noite que tu vai comer um brócolis, que tu vai comer uma couve, que tu vai se apaixonar. Não. Tem que ir com calma, né? É que nem um relacionamento mesmo. Tem que ir com calma, tem que se conhecendo as tuas vontades, conhecendo o teu limite, conhecendo o teu corpo e aprender quais são as necessidades do teu corpo. Principalmente aprender quando tu tá com fome e quando tu tá com vontade de comer, porque tem diferença assim, tá? Pensa assim, tem uma diquinha que eu aprendi que eu vou levar pro resto da minha vida, que é quando tu tá com fome e quando tu tá com vontade de comer. Sempre quando vinha a vontade de comer, pensa assim, tô com vontade de comer, tá? Comeria um prato de arroz com feijão agora? Ou é uma fome muito específica, tipo fome de batata frita, ou fome de comer um hambúrguer, ou fome de tomar um copo de sorvete? Isso aí não é fome, amiga, isso aí é vontade de comer. Eu só sempre pega isso assim, já anota pra ti. Sempre quando vinha vontade de comer, sei lá, tu almoçou faz um pouco tempo, tomou café da manhã faz pouco tempo e veio aquela vontade de comer. Tu pensa, será que eu comeria um prato de arroz com feijão agora? Se tu não comeria, é porque tu não tá com fome, tu tá só com vontade de comer. E a gente pode enganar o nosso estômago, tomar uma água, tomar um café, tomar um chá e tentar esquecer, focar a cabeça em outras coisas que não seja comida. É isso então, gente. O relato dela eu achei muito legal, achei bem importante trazer aqui pro vídeo também, né? Até pra gente trazer a diferença entre compulsão e pessoas que acabam comendo um pouquinho a mais. Algumas vezes, né? Come um pouquinho a mais em algumas circunstâncias. Estou triste, estou feliz, estou angustiada. Não é o correto fazer? Não é, mas acontece. Então é diferente tu tá com compulsão, onde você só pensa em comida, de momentos específicos da tua vida que você comeu um pouquinho a mais, entende? Então eu achei muito legal esse relato aqui dela. Eu espero que vocês se identificaram também com ela, entenderam um pouquinho também as diferenças, né, que eu trouxe pra vocês. E queria saber também o que vocês acharam. Vocês têm a compulsão? Vocês acham que tem, enfim? Ou vocês acham que acabam descontando na comida em momentos e sentimentos que vocês têm na hora? Eu estou angustiada, eu vou comer um pouquinho a mais. O que vocês acham? Mandem aqui no comentário, quero saber também o que vocês passam no dia a dia, até para entender mais sobre vocês também.
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!